Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 9 e 15 de agosto de 2026. Além da apresentação do fato, veremos como ele pode aparecer em questões de prova. Vou fazer o pedido hoje no momento inicial da aula. Se puder e quiser, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo com um amigo. Essas ações contribuem muito para o crescimento deste canal. Mas vamos para o que interessa, conteúdo de atualidades. Esse é um tema que pode aparecer em questão objetiva e também numa proposta de redação. Márcio, que tema é esse? Vamos lá. Agência Nacional de Proteção de Dados suspende transmissões ao vivo do Discord no Brasil. Quando o candidato visualiza esse tipo de manchete, um ponto decisivo é entender o que é o tal do Discord. Vamos partir da ideia que o Discord é uma plataforma de comunicação em tempo real, beleza? Então, uma plataforma de comunicação em tempo real. Pelo Discord, é possível você enviar mensagens, efetuar essa comunicação por meio de textos, vídeos, áudios, e essa plataforma é muito adotada, utilizada no ambiente digital, em comunidades digitais. Tudo bem? Então, entenda como um espaço que permite que pessoas com interesses comuns criem ali, se comuniquem nos espaços virtuais. Dá para fazer transmissão de tela, dá para criar comunidade. Eu nunca usei pessoalmente, então toda a minha fala vem a partir de uma leitura sobre o que é o Discord. Tá? Beleza? Esse é o Discord. Tá, Márcio, eu já entendi. Só que a manchete fala sobre suspensão. Qual o motivo? Pois bem, investigações demonstram que alguns criminosos utilizam essa plataforma. Aí o caso talvez bem emblemático aqui, simbólico no Brasil e trágico, uma adolescente de 13 anos, lá do estado do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul, morreu após desafios, após uma pressão psicológica. O fato culminou com a sua morte. Parece, os relatos indicam isso, que alguns desafios que envolvem mutilação e põem em risco a vida são trabalhados por esses criminosos dentro do Discord. Essa live que mostra a morte da jovem, essa transmissão, ficou ali por algum tempo. Então, pessoas visualizaram isso. Existem relatos de que alguns membros desses grupos comemoraram o fato. Então, é uma situação extremamente delicada. E aí, a Agência Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão das transmissões ao vivo do Discord. Atenção, cuidado com pegadinhas em prova. Não bloqueou a plataforma. Não proibiu a plataforma no Brasil. Não é nada disso. Suspendeu a transmissão ao vivo. Por isso que eu deixei essa ênfase aqui, ó. Não significa que o Discord está suspenso no Brasil. A determinação atinge a ferramenta de transmissão, tá? São medidas com o intuito de proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, até porque temos o ECA, né? O ECA digital, que entrou em vigor esse ano e traz uma série de medidas para proteger esses adolescentes e crianças no ambiente digital. Ok? O que a banca pode perguntar? Então é nesse momento que estamos. O nome
da plataforma. Então, o Discord. Gerou discórdia, né? Gerou discórdia, o Discord. A banca pode brincar, né? Quando eu digo brincar, é no sentido de querer confundir o candidato e afirmar que ele foi bloqueado, banido totalmente, não. Em alguns países ele é banido. Rússia, Turquia, Coreia do Norte, China, Omã, não rola. Em outros países, algumas ferramentas não estão disponíveis, como na Jordânia, nos Emirados Árabes. E o Brasil agora então suspende essas transmissões. Em uma redação, o que pode aparecer? Eu vislumbro algo no seguinte sentido: fragmentos ali, um fragmento que fala dos riscos da plataforma, até do caso de morte de uma jovem, um outro trecho ali sobre a importância da liberdade de comunicação, de expressão, e um comando de redação mais ou menos assim: proibição do Discord no Brasil, medida de segurança ou censura? Saca? Então não desprezem, estudem esse tema também ao pensar em uma redação. Segundo tema, ó, isso cheira a prova. Quantas vezes eu tive a oportunidade ali de trabalhar questões relacionadas ao AMC? As bancas gostam muito. Por que eu digo isso? Olha a manchete. China pede para entrar em ação do Brasil contra tarifaço dos Estados Unidos na OMC. Vamos por partes. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Então, OMC, Organização Mundial do Comércio. O que ela faz? Ela atua na regulamentação do comércio internacional e também monitora esse comércio. A OMC foi fundada em 1995. Exemplos da sua atuação. Ela trabalha para diminuir barreiras comerciais entre países e promove políticas de livre comércio. A OMC também resolve disputas comerciais entre países. Vamos pensar, um país brigou com o outro. Quem resolve essa parada? Ou pelo menos quem vai ali dialogar para tentar resolver essa parada? A OMC. Beleza? O que é a OMC? Bah. O que aconteceu em relação ao Brasil? O Brasil recebeu duas tarifas dos Estados Unidos, agora recentemente. Uma de 25%. Os Estados Unidos afirmam que o Brasil tem práticas comerciais injustas. Citou o PIX, citou o desmatamento, pirataria, né? Então acusou o Brasil de práticas injustas. E uma outra tarifa de 12,5%, ao afirmar que não só o Brasil, mas 60 países do mundo não combatem de forma efetiva o trabalho forçado. Não adotam medidas para impedir a entrada de produtos atreladas a trabalho forçado. Então, se você somar essas duas tarifas que os Estados Unidos aplicaram ao Brasil, vai bater aí 37,5%, né, a produtos brasileiros. Então, produtos brasileiros que forem enviados aos Estados Unidos serão taxados. Diante desse cenário, o Brasil, então, fez um pedido ali, né, junto à OMC. Na visão do Brasil, essas taxas são injustificadas, ok? E a OMC vai avaliar o caso. Só que demora, o trâmite da OMC é demorado. Qual é o grande fato da semana? A China, uma grande potência econômica, a segunda maior economia do mundo, a China também, que é o grande parceiro comercial do Brasil, solicitou à OMC para atuar como parte interessada nessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Então a China tem interesse nessas consultas. Pede para entrar em ação do Brasil, então, contra os Estados Unidos. Vamos ficar de olho aqui. Ó, isso cheira a questão de prova, de verdade. A banca gosta, ó. OPEP, OMC, são organismos internacionais que a banca gosta. As bancas, de forma geral.
Mais um fato geopolítico. Estados Unidos dizem que domínio das Américas nunca mais será questionado. Olha o que aconteceu essa semana. Um departamento dos Estados Unidos, Departamento de Estado dos Estados Unidos, publicou um vídeo. Nesse vídeo, há uma afirmação de que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado. Entre os exemplos apresentados está até a captura de Nicolás Maduro. Né? Nicolás Maduro era presidente da Venezuela, os Estados Unidos invadiram a Venezuela, capturaram Maduro. O episódio, leva a um debate histórico. Por quê? Vamos lá, história. Em 1823, o ano é esse. O presidente dos Estados Unidos era James Monroe. James Monroe, ok? James Monroe. Era um momento em que colônias espanholas, portuguesas, colônias na América, conquistavam a sua independência. Naquele cenário, temendo uma volta de colonialismo português, espanhol, os Estados Unidos defendiam uma política mais ou menos assim, que os países europeus não deveriam interferir na América e os Estados Unidos não também teriam interferência na Europa. E criou-se até uma frase bem emblemática, né? A América para os americanos. Lógico que por trás dessa fala dos Estados Unidos, né, que tinha essa justificativa preocupação com a independência, com a soberania das colônias, na verdade, por trás dessa fala, havia todo um interesse comercial, de estabelecer relações, né, de ser uma grande área mesmo no futuro de influência dos Estados Unidos. O Donald Trump, desde que assumiu a presidência, né, na sua segunda gestão, em 2025, adotou medidas que levaram até a ser chamadas de doutrina Monroe, em referência ao Monroe. Monroe era James Monroe, presidente em 1823, e o Donald Trump, aí o Monroe vem de Donald Trump, quer reafirmar essa zona de influência dos Estados Unidos na América. E eu posso listar alguns fatos aqui. Ele ameaçou anexar o Canadá como estado dos Estados Unidos. Lembram disso? Solicitou a mudança de nome do Golfo do México para Golfo da América. Ameaçou o Panamá, que tomaria o controle do Canal do Panamá. Citou também um interesse na Groenlândia, que poderia tomar a Groenlândia à força. Aplicou tarifas ao Brasil. Intensificou a presença militar no Mar do Caribe, justificativa de inibir narcotraficantes. Tem o caso de Nicolás Maduro, né, preso, que eu já citei. Um bloqueio, uma intensificação de bloqueio a Cuba. E agora esse vídeo. Então isso chama a atenção e pode aparecer em prova. É uma questão de política internacional, de relações internacionais, de geopolítica. Então, atenção no episódio. Caneta vermelha que isso vai cair em prova. Vai. É fato. Eu não sei se é na sua prova. Pode ser na prova que um amigo prestou, numa anterior, numa posterior, mas isso vai aparecer em prova. Petrobras descobre pela primeira vez sinais de petróleo ou gás natural na foz do Amazonas. Quando essa manchete explodiu ontem, várias páginas, e aí a ideia de chamar, né, de ser sensacionalista, ou uma questão marqueteira mesmo, de vender a notícia, a manchete era a seguinte: Petrobras descobre petróleo na foz do Amazonas. Falei, descobriu petróleo? Aí eu fui ler a notícia de fato, né, e na verdade a Petrobras encontrou hidrocarbonetos. Quando a gente fala hidrocarbonetos, são ali compostos por carbono e hidrogênio. E podem ser ou petróleo ou gás natural. Ok? Tá, mas vamos agora para a notícia que é o que interessa mesmo. O que é a foz do Amazonas? Uma região
Foz do Amazonas não, margem equatorial primeiro. Margem equatorial. Essa região aqui na costa do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, é chamada de margem equatorial. A margem equatorial é a nova fronteira de exploração de petróleo e gás no Brasil. Então, a nova área de exploração. Pois bem, um dos grandes interesses da Petrobras é explorar petróleo, ou gás, se for o caso, ali próximo à foz do rio Amazonas, na costa do Amapá. Tudo bem? Só lembro vocês, países vizinhos, como Guiana, Suriname, intensificaram a exploração de petróleo nessa região. Isso influenciou positivamente o PIB desses países. Então, o Brasil vislumbra que ali possa existir um grande volume de petróleo para repor as nossas reservas, que devem entrar em decaimento a partir de 2030, 2033. Beleza? Durante muito tempo, essa licença da Petrobras para pesquisar ficou travada. Porque aqui, a Foz do Amazonas é uma região sensível, uma região com algumas peculiaridades. A atividade de explorar petróleo, gás, é uma atividade com riscos ambientais. Pode ter um acidente ambiental, pode ter um vazamento de petróleo. E isso impactaria de forma severa na biodiversidade do local, afetaria comunidades tradicionais que têm uma relação estreita com o ambiente. Então, daí a preocupação do IBAMA em emitir essa licença. A Petrobras conseguiu a licença para essa fase de pesquisa e agora anuncia então a descoberta de hidrocarbonetos. Pode ser petróleo, pode ser gás natural. Vamos aguardar os próximos passos. O poço da descoberta é chamado de Morfo. O que a banca pode perguntar aqui? Primeiro, alguma coisa no sentido de qual é a região de expansão petrolífera no Brasil, de exploração de petróleo no Brasil. Margem equatorial, ok? Essa é a primeira pergunta possível. Segunda pergunta, em qual área foi anunciada uma descoberta? Aí na Foz do Amazonas. O que foi descoberto? Hidrocarbonetos. Márcio, se a única alternativa certa for petróleo, a banca colocar lá uma que é petróleo, marca. Marca, porque a banca também dá essas derrapadas. Hoje em dia, vou contar um segredo para vocês. Muitas bancas passam a utilizar inteligência artificial na confecção de questões. Isso é extremamente problemático. Falo porque sou pós-graduado em inteligência artificial e trabalho com concurso público. Um mau prompt, um prompt mal elaborado, leva a uma questão um pouco desconectada da realidade. Em atualidades, é onde a IA costuma mais errar ainda. Então, deixo essa observação. Se tiver uma opção que for petróleo e for a única plausível ali das alternativas, marca ela. Ok? Então, a terceira pergunta seria o que foi descoberto. A banca pode falar petróleo, pode falar gás natural ou pode falar hidrocarboneto. Duvido que vai falar hidrocarboneto. E uma quarta questão, nome do poço. Morfo. Quer uma quinta? Qual é a grande discussão que envolve a foz do Amazonas? A grande discussão são os riscos socioambientais, né, de um possível empreendimento petrolífero. De boa? E o último fato da aula envolve o Líbano. Líbano, até coloquei como país árabe, porque todo noticiário falou de país árabe, mas o Líbano gosta de falar que ele vem dos fenícios, mas vamos chamar aqui de árabe, que foi como... E de certa forma tá? Então, ajudou a construir a Liga Árabe. Então, Líbano, um país árabe. É o primeiro país árabe a abolir a pena de morte, tá? Então, Líbano, ó. A banca vai ser direta aqui. Qual país aboliu a pena de morte? Foi o primeiro árabe. Pô, liberou. O cara ficou livre. Livre da pena de morte. L de livre da pena de morte. L de Líbano.
Outros países têm pena de morte, mas faz muito tempo que não aplicam, tá? Marrocos tem pena de morte, Argélia, mas não aplicam com tanta frequência. O Líbano simplesmente aboliu. E aí olha que interessante alguns crimes que tinham a pena de morte, né? Assassinato, traição, geravam, podiam gerar pena de morte no Líbano. Tá, Márcio, e aí? Não tem mais pena de morte, o cara vai ser liberado? Tá livre? Não. Tira a pena de morte e eles aí passam a ter agora uma prisão perpétua. Então você substitui pena de morte por prisão perpétua. Então o fato aconteceu no Líbano, tem potencial de prova. Menor, de tudo que eu comentei, esse é o fato com menor potencial. Mas não despreze. Os outros 4 temas são gigantes, gente. Discord. Brasil-China contra Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Doutrina Monroe e descoberta de hidrocarbonetos na Foz do Amazonas, temas de primeira prateleira. Fechou? Ah, uma dica final. Já curtiu o vídeo? Por favor, se puder, curta o vídeo, compartilhe com um amigo, deixe o seu comentário e siga o Márcio no Instagram com dicas diárias, semanais de atualidades, geografia e conhecimentos gerais. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até a nossa próxima aula.